aí, família Palmeiras? Belê? Palmeiras Cast de volta. E aí, bebê? Rudy Landucci. Tudo bem? Aqui ao meu lado. E aí, Rodeiro, como é que tá? Tranquilo, cara? Ninguém sabe que você tirou férias, né? Que a gente programou certinho os vídeos, né? Parece que você nem tirou férias, né? Ninguém sabe. 2 semanas de boa fazendo obra. 2 semanas de boa fazendo obra, escutando barulho de construção. Certo. Mas sobrevivemos, viu, Rudy? Sobrevivemos. É sempre uma alegria, né? E essa semana a gente tem um dia muito especial, né? Mais um dia especial. Dia Mundial da Saúde. E o Palmeiras, nos últimos anos, ele vem numa crescente gigantesca dentro de campo, colhendo resultados. E fora de campo, tem uma estrutura magnífica. Né? O Cícero FIFA, né? passou Os caras acham que é igual o FIFA. aqui. Compra cartinha, põe jogador e funciona. Tá tudo certo. O Cícero passou por aqui, explicou pra gente a questão dos processos, os departamentos. E hoje a gente traz 2 representantes aqui do NSP, que é o Núcleo de Saúde e Performance. É legal que o Luiz, antes de apresentar, o Luiz mandou pra mim, ó. Vou me entrevistar, tal, não vou falar pra você, vou mostrar. Do tal NSP. E tal do NSP. Mano, eu sou muito burro. Falei, o que é NSP? Não, eu sei que tem essa área bacana aqui, mas eu não sabia o que era, mano. Eu falei, o que é NSP? Aí você deve ter rido pra caramba. Né? Não, eu sou muito burrão, mano. Mas não é igual que a gente fala. Ninguém é obrigado a saber. Aqui pra nós, interno, é um termo comum, né? Já tá no nosso dia a dia. Mas é bacana, essas 2 figuras vão poder falar bastante, né, das suas respectivas áreas, que são interligadas, inclusive, mas que vai elucidar muita coisa pra galera que tá em casa, dando sequência naquele papo que a gente teve com o Cícero. Sim. E aí hoje a gente recebe aqui o doutor Pedro Pontin, médico do Palmeiras, e o professor Daniel Gonçalves, que é o coordenador científico do Palmeiras. Marrocos, pois é. Essa carinha aí, mal. Falei, cara, esse cara é Palmeiras também, mano. Dá uma alegria, sério, velho. Mas é um prazer receber vocês hoje aqui no Palmeiras Cast, inclusive, né, com essa data tão especial, Dia Mundial da Saúde, pra gente falar um pouquinho de saúde, mas de Palmeiras também. Sim, pode começar, Pedro. Então, são muito educados, né? Não, o chefe, né? Então, chefe lá. Bom, prazer enorme estar aqui, Rudy, Luiz, todo o pessoal que nos ouve. É uma satisfação muito grande fazer parte dessa estrutura, afinal de contas, o Palmeiras, como você apontou, o NSP, ele passou a ser NSP alguns anos para cá, né? Antigamente as estruturas eram departamentos médicos e acho que o Palmeiras, se eu não me engano, é um dos primeiros clubes a fazer essa transformação, envolvendo, né, toda uma equipe de trabalho em conjunto. E é aí que a gente começou a fazer esse trabalho bacana, né? Começou a ter uma participação de muitas pessoas conjuntamente, abandonando um pouco aquele olhar médico-cêntrico em que só existia um tomador de decisão e passou a ser uma equipe de fato, né? Aí quando a gente brinca que ele é o chefe, na verdade ele é a pessoa que agrega todas essas pessoas numa única opinião, afinal de contas são muitas áreas técnicas, às vezes diferentes, né? Apesar de todas relacionadas à saúde, e aí a gente tem na figura do Daniel aí o nosso coordenador científico. Então, mais uma vez, uma introdução aí já explicando, né? Eu nem devia estar aqui hoje. Eu não tenho nem currículo para estar na conversa. Não, tem sim. É um prazer estar eu tenho vergonha até de imitar numa situação. Falar pra você que tem sim, cara, tem sim. E o legal, o Rudy, o Daniel vai se apresentar também, mas o bacana é que no nosso dia a dia, com a convivência, tanto com o Dr. Pedro, com o Daniel, com o Vini, né, que é da fisiologia, com o Marcelo Gondo e os meninos da fisioterapia, o pessoal da preparação física, a todo momento a gente consegue aprender, né? A gente vai aprendendo um pouco da área deles também, e é muito bacana, né? E aí depois até vou pedir pro Daniel falar a respeito de alguns processos internos, né, de profissionalização, de melhorias, que eles investem bastante nisso, né, para até aperfeiçoar cada vez mais o profissional que tem dentro do clube. Sim. É um prazer estar aqui, Rudy, Luizão, a todos que nos acompanham. A gente tem aqui no NSP alguns processos já bem estabelecidos. Anteriormente à minha chegada, conforme o Pedro falou, o Palmeiras é de vanguarda e nessas questões aí também da saúde e da performance.
unindo a um investimento em estrutura física que foi feito no passado, né? Então o clube se viu na necessidade, também muito fruto aí da iniciativa do Gustavo Maglioca, né? E do próprio Cícero, que são talvez os grandes idealizadores dessa questão aqui na nossa prática, de a gente ter na prática uma visão holística, uma abordagem sistêmica, um método transdisciplinar. O que seria isso? Seria realmente ver a saúde e a performance, mas como um todo, atrelado principalmente ao desempenho dentro de campo, a questão sistêmica também, da gente desenvolver um sistema que propicia o Palmeiras continuar sendo protagonista sobre os aspectos técnicos, ser uma equipe em busca dos títulos, mas com essa visão transdisciplinar, né? São diversas disciplinas que envolvem, algumas bem estabelecidas no âmbito da saúde, as ciências da saúde no esporte de alto rendimento no futebol estão bem consolidadas já desde a década de 60, na figura do médico, depois na figura do preparador físico, depois em outros profissionais como fisiologista, fisioterapeuta, mais recentemente nutricionista, psicólogo. Aqui no Palmeiras a gente tem as figuras ainda da odontologia e algumas outras situações também que visam também o bem-estar do atleta, como a massoterapia, a podologia, enfim. Então são disciplinas da saúde e da performance, já são bem estabelecidas, mas também a gente tem a necessidade de interagir com outras áreas do clube, né? Com a análise de desempenho, análise de mercado, com gerência, com logística, com direção e com a própria comissão técnica além dos jogadores. Então, se a gente também não tiver um método transdisciplinar, onde que essas áreas consigam se comunicar efetivamente, invadir um pouco a área de atuação das outras, para que a gente consiga ter um método Palmeiras que visa, obviamente, o resultado esportivo. E é muito louco, né? Porque o palmeirense se orgulha da estrutura. É tipo, eu falo que eu represento o palmeirense, eu não falo por todos, porque, cara, não tem essa ambição de falar por todos. Mas a gente se orgulha muito do que... A gente viu como estava o Palmeiras um tempo atrás, a gente viu que virou a referência. Os gringos vêm aqui ver como é que tá. É muito louco isso, né? E a gente sempre acostumou do brasileiro ir lá. Tudo bem, não que a gente não faça isso, mas agora também os caras vêm, pô, por que esse clube tá, né? Por que tem tanta coisa? Por que o jogador vem da Europa e fala, caramba, eu não vejo essa estrutura na Europa e tal? A gente se orgulha disso, eu como palmeirense, só que a gente não conhece em detalhes as figuras, porque vocês são craques como a gente tem em campo, só que vocês são craques de uma outra maneira, vocês não aparecem tanto. As pessoas às vezes não sabem o nome de vocês. Eu acho que vocês também nem tem importância para isso. Vocês estão aí, o mercado sabe quem são vocês, é o mais importante e tal. Mas a gente como torcedor é legal ter aqui vocês para ouvir você falando, e de uma maneira mais, às vezes, popular entender. Quando a gente fala, por exemplo, o Palmeiras anos atrás falava assim, pô, machucou o jogador X, são 3 semanas de recuperação. Era normal. Hoje o Palmeiras tem a postura de não falar tempo. Isso acontece por quê? Porque com a estrutura que a gente tem aqui, às vezes o tempo vai ser mais curto. Por que às vezes não fala, tipo, o jogador vai ficar machucado 1 mês, como era antigamente? Vocês conseguem... Eu acho que o prazo, né? Geralmente, quando se passa um prazo, você se baseia numa média que a literatura médica, né? Principalmente quando se fala de lesão, você tem, né? Só que essas médias, normalmente, elas não estão dentro do contexto que nós trabalhamos, né? Então, você passar um prazo estimado gera uma expectativa que às vezes é totalmente distante. Por vezes para menos, né? E na maioria das vezes, né? Felizmente, e às vezes, a depender do atleta, a depender da circunstância da lesão, para mais. Então, o objetivo maior é você ter todos os processos de recuperação bem executados, no menor tempo possível, na melhor forma possível. E isso vai dar um prazo único individual, porque cada atleta tem a sua particularidade. Então, é justamente para você não dar uma informação enviesada, uma informação falsa, né? Que só vai agregar ansiedade, expectativa, uma cobrança, às vezes, que não tem essa necessidade, né? Então, acho que é mais por aí. Porque as ciências da saúde não são como as ciências exatas ou matemáticas. Então, dá prazo, né? A meta é um número, né?
E, conforme o Pedro falou, a gente visa aqui uma reabilitação acelerada, porém de qualidade. Porque não adianta a gente fazer uma reabilitação acelerada e esse atleta recidivar, que é machucar novamente. Ou então ele retornar aos campos com uma performance inferior à que ele tinha. E essas respostas são individualizadas. Obviamente que isso será potencializado de acordo com o processo do clube, de acordo com o recurso humano que o clube tem de profissionais aqui na reabilitação e no return to play, que é o que é dito aqui atualmente até para o nosso espectador, né? Ele ter ciência, né? Que é o retorno ao esporte, o retorno à prática esportiva, a jogar depois de uma lesão. Tudo isso você tem critérios científicos e práticos bem estabelecidos, só que cada atleta responde de uma maneira diferente. Vai depender da individualidade biológica, da função dele em campo, e tudo isso é descrito pela literatura e todo mundo tem essa experiência para poder fazer da melhor maneira possível. Então, traçar um prazo, eu sei que isso gera até um pouco de polêmica, ansiedade no nosso torcedor e na opinião pública, mas falar de prazo não é uma condição real. A gente vai estar só atendendo a essa expectativa, essa ansiedade generalizada, mas a gente vai estar esquecendo o principal, que é a qualidade do retorno do nosso jogador no pós-lesão. E sobre essas questões da medicina esportiva, né, da preparação física, da fisiologia ou da fisioterapia de alto rendimento no Brasil, realmente atrelou-se uma necessidade de calendário, né? O calendário brasileiro ele é um calendário bastante exaustivo, exigente, que não adianta que a gente ficar falando disso, pelo contrário, a gente tem que ter soluções, potencializado por um país de dimensões continentais, potencializado por variações climáticas, potencializado por logísticas e malhas aeroviárias não tão adequadas, né? Então a gente vai no contexto da América do Sul, a gente faz viagens aí de 7, 8 horas. Ah, mas são 3 horinhas de voo, mas se esquece do traslado, esquece do tempo que se passa em alfândega e imigração, se esquece fuso também, né? De fuso, muita coisa, condições climáticas, a gente vai jogar na altitude com temperatura baixa, no clima seco. Então, se os profissionais brasileiros não encontrassem alternativas, e como que se encontrou essa alternativa? Buscando essas informações nas referências realmente científicas e literárias. Então, os nossos profissionais aqui têm plenas capacidades de buscar referências nos Estados Unidos, Europa, Austrália, que são assim, os centros aí da ciência do esporte, mas por outro lado tem essa questão prática, né, que é atrelado da questão do brasileiro em si, né, dessa inventividade, dessa criatividade. Então a gente conseguiu estabelecer métodos de aceleração da recuperação de uma maneira bem sólida, e o Palmeiras tem um método bem eficaz nesse sentido. E eu acho que até os próprios membros da comissão, logo que eles chegaram, nós tivemos a felicidade de pegá-los bem no início, né? Houve, de certa forma, uma dúvida em relação a isso, né? Porque a realidade europeia é bastante diferente, porque eles têm calendários mais estruturados, né? Todos esses fatores que o Daniel bem colocou são favoráveis em relação aos nossos. Então eles não têm, na maioria dos clubes, e falando de clubes de ponta, né, eles não têm uma estrutura dessa porque às vezes não precisam, né? Então sim. Quando eles encontraram isso aqui, eles falaram, mas funciona mesmo? Então isso foi bem legal também, mostrar para eles um pouco do nosso trabalho na prática, né? E hoje super agradecem que seja assim, em função de muitos jogos, essas variações climáticas, de comportamentais também, que é outro fator importante, porque o jogador brasileiro tem, né, as suas particularidades. Felizmente a gente tem conseguido nessas últimas temporadas, que estão sendo cada vez mais vitoriosas, mas que sempre foram muito demandadas, sucesso nessa permuta aí de informações com eles. Bom explicar, né? Sim. E só agregando essa pergunta, eu sempre, desde moleque, gente, você tem que entender que aqui é moleque que virou humorista e ama futebol, e eu falo, eu não sou... Isso é um assunto chato. Né? Eu fiz rádio e TV, o que eu posso explicar pra você como é que edita no Final Cut, no máximo, tá ligado? Eu não posso explicar medicina esportiva. Mas sempre a gente ouviu falar aqui no Brasil que um jogador saía magrinho e voltava, e a Europa ficava, não forte e pesada, mas ficava com a estrutura mais forte, vamos dizer assim. E eu ouvi falar que lá acontece isso porque os caras têm tempo de... eu vou falar no popular, malhar. O cara tem tempo de treinar. Acontece, é mais fácil o cara ficar
lá mais estruturalmente forte, porque tem esse tempo, o nosso calendário atrapalha de conseguir isso aqui, porque equipamento para isso e profissionais a gente tem. Tem a ver isso ou é loucura da minha cabeça? Claro que a sequência de jogos impacta, né? Existe até um termo polêmico utilizado na ciência do treinamento desportivo, que é a concorrência. O que é isso? Você joga futebol, tem bastante exigência energética metabólica. Então o atleta ele demora de 48 a 72 horas para se restabelecer plenamente após uma partida. Isso é fato. E com isso ele não está apto a fazer outros trabalhos que a gente chama de concorrente. Então o atleta ainda está se reabilitando energeticamente, estruturalmente, que seriam as condições musculares, mentalmente, de fluidos e líquidos, né, no caso aí das questões hídricas. Então não daria para a gente estimulá-lo pesado em termos de força. E aí na Europa, se ele tem um calendário menos exigente, com 30, 40 jogos no ano, obviamente que ele vai ter ali um tempo de uma semana de preparação, que permitiria ele fazer mais unidades de treinamento de força. Isso daí contribui, com certeza esse é um aspecto que contribuiria. Mas também depende dos modelos dos clubes. Tem clubes que a gente conhece que não visam também essas questões, né? Então é comum a gente saber agora aí de atletas brasileiros que jogam no exterior que tem o seu staff, ou de atletas estrangeiros em determinados clubes que tem o seu staff. Porque o método do clube ele se baseia mais nas questões de dentro de campo do que fora de campo. Outros clubes já visam essa questão já muito bem definida, alguns clubes de Premier League, etc. Então depende muito, depende de onde ele vai, da cultura. Claro que cada futebol tem seu modelo e sua cultura. O futebol italiano historicamente é um futebol que visa muito esses aspectos da força, né? E a gente tem bastante referências na literatura de cientistas do esporte, de preparadores físicos que inovaram nessas questões de treinamento de força. Mas pode ser que no futebol espanhol seja um pouco diferente, que o atleta não tenha tanta exigência nas questões físicas e se dê mais valor às questões técnico-táticas. Então depende muito. Então o processo, o primeiro princípio do treinamento é a individualidade biológica, o segundo é da especificidade. Então seria questões da especificidade do modelo de futebol local. E eu acho que tem um fator também que às vezes a gente não se atenta, porque virou tão habitual. Geralmente os clubes europeus buscam atletas jovens, né? Ainda numa fase, às vezes, final de maturação. Observar. E ele não virou adulto ainda, né? Ele teve uma maturação esquelética, ele já tem toda a parte estrutural bem feita, porém a musculatura dele ainda vai desenvolver, né? Então você vê os grandes nomes, tivemos recentemente o caso do Vinícius Júnior, que foi jovem, né? O nosso Hendrick. Então são pessoas em formação ainda, e quando eles chegam nesses clubes eles vão se desenvolver naturalmente, né? Então quando eles começam a ter um destaque maior, que é quando eles atingem esse nível, né, de maturação, obviamente estão lá. Então assim, se a gente tivesse o caminho inverso, talvez a gente levasse um pouco dessa fama, né? Se a gente comprasse os jovens europeus. Então tem um pouco disso, obviamente tudo isso que o Daniel falou, mas esse fator biológico também é algo a ser considerado. E hoje todas as categorias elas são integradas aqui no clube, né? Então posso dizer que o NSP ele responde geral. Então o pessoal que trabalha com sub-11 segue a mesma diretriz de vocês aqui do profissional, logicamente, adaptado de acordo com a sua categoria. E isso facilita bastante para o trabalho, não? Assim, a gente tem algumas fases de desenvolvimento, né, formativo aí dos atletas, assim, categorias que a gente chama de pré-púber, onde não atingiram a maturidade, né, a maturação hormonal. Então, o caráter é mais lúdico, né? Então as questões aí estão mais na parte da medicina ali, né? Na parte da triagem, da investigação. Quando o atleta ele realmente se torna um adolescente, quando ele já tem uma maturação hormonal, aí sim, a partir do sub-15, aí é feito de uma maneira mais que é a metade do processo formativo, né? Então a gente tem bastante comunicação com o Pedro, com os médicos da base, com a fisioterapia, a gente também com a fisiologia, com a preparação física, né? Com as questões técnicas, para poder realmente permitir esse desenvolvimento harmônico dos atletas. É claro que
muitas das vezes as demandas, né, não permitem, né? Hoje o calendário também da base é um calendário também bastante exigente, então obviamente que não daria para a gente também ter essa total interatividade, então a gente tem que dar autonomia. Isso é muito bem tocado aí pelo João Paulo e sua equipe lá nas categorias de base. Grande João Paulo. A gente tem o Dr. Vitor, né? Nós somos em 3 médicos, eu, o Giba, que é o Dr. Gilberto, e o Vitor. O Vitor recentemente veio integrar a nossa equipe do profissional. Ele foi médico do Sub-20 quando foi a primeira conquista da Taça São Paulo, e justamente para ter esse olhar. É uma pessoa que transita nos 2 departamentos, do CFA e do profissional, que é o responsável por fazer essa interligação desses dados mais objetivos, principalmente da área da saúde. Questão geográfica, né? Nós estamos um pouco distante aí do centro de treinamento deles, então é impraticável a gente ter um olhar crítico sobre todos os atletas, mas aqueles que vêm treinar aqui na Barra Funda, que tem sido cada vez mais organizado, o João Paulo, o Cícero, o Anderson, enfim, isso tem favorecido bastante, né? A própria comissão técnica tem nos demandado também bastante, porque eles têm utilizado aí, né? Acho que dos últimos anos o número de atletas utilizados que vem da categoria de base tem aumentado significativamente, então é mais do que uma necessidade, né? Hoje é uma realidade. Então esses atletas, eles são constantemente monitorados, inclusive todos os processos de avaliação física, etc, tenta ser feito. Mas como o Dani falou, assim, você tem uma organização que às vezes nos impede de fazer exatamente igual, mas o cuidado é o mesmo. E hoje um dos aspectos preventivo de lesão e de otimização da performance é o monitoramento on-time do atleta, né? Então no treinamento ele consegue se desenvolver fisicamente jogando futebol. Então a gente sabe, no jogo ele tem que percorrer tantos metros de velocidade. Então para a gente poder atingir isso no jogo, o que tem que ser feito na construção do microciclo semanal? E isso o Sub-20, o Sub-17 também fazem, é um modelo também muito próximo do profissional. Então a gente consegue ter esse mapeamento e individualizar as ações. Até falando dessa questão isso aí, né, mano? do mapeamento, da individualização das ações, Daniel, eu não posso até falar uma bobeira aqui, qualquer coisa você me corrige, mas eu já reparei, por exemplo, que em dias de treinamento, quando os atletas vão saindo, tem sempre alguém da preparação perguntando, né? A atividade hoje, como é que foi? Aí ele fala, hoje foi moderado, hoje foi tanto, tal. Tem um pouco a ver com esse monitoramento que você falou, né? E no que isso também auxilia no dia a dia? Isso é um dos aspectos de monitoramento. A gente tem um monitoramento da carga interna e da carga externa. Da carga interna é tudo aquilo que gera impacto no organismo do atleta, né? E como o atleta percebe aquele impacto do treinamento. E a carga externa são as métricas que ele faz, que isso é comparável com qualquer situação no mundo, porque hoje a FIFA ela revela os dados de métricas em Copa do Mundo, as principais competições também aparecem nas transmissões esportivas com o atleta que está sendo substituído ao término da partida, quanto ele percorreu em metros, quantas ações de alta intensidade ele fez. Então, a gente tem todo um processo para poder fazer a triagem, o diagnóstico desses atletas desde a chegada, né? Conforme até retornando o que o Rudy falou anteriormente, né, sobre o nosso papel aqui, a importância. Nós temos um papel importante, porém não somos protagonistas, nós somos coadjuvantes. O protagonismo é do jogador e do treinador e da sua comissão, né? Então a gente tem um papel importante, mas como coadjuvante. Nesse papel de coadjuvante, a gente tem que realmente monitorar o atleta, saber como ele chega aqui. Então hoje você tem recursos tecnológicos, mas também muito pautados nos processos do clube. O atleta chega 1h30, 1 hora no máximo antes do treinamento, e ali ele passa em diversos setores, como se fosse uma linha de produção. Ele passa na fisiologia, e lá na fisiologia ele é identificado níveis de fadiga, pelo relato dele, pelo questionário, mas pela termografia, pela avaliação bioquímica, como que é a CK. Todo dia isso, desculpa, Daniel. Todo dia. Todo dia.
o médico está acompanhando, então não tem essa situação que o Pedro bem abordou no início da nossa conversa, né? Não é mais uma situação departamentalizada, né? Vocês tinham departamentos, não. Hoje é uma coisa única. É um núcleo, né? É um núcleo, exatamente. Então tá lá o fisiologista avaliando, o Vinícius Ponzio, mas tá lá o Pedro, ou o Giba, ou o Vitor do lado ali já fazendo a triagem. Quando esse atleta já manifesta alguma situação, ao invés dele pegar a direita, ele já vai à esquerda. Vai para o consultório, vai para a ultrassonografia. A gente tem aqui um radiologista muito experiente, foi parte da equipe do Pedro também, né? O Yamada. Então, não tem nada, já vai à direita. Então vai para a nutrição, lá com a Mirtz, com a Elaine, já para fazer a alimentação pré-treino, a suplementação. Não, e vai para a fisioterapia para fazer o trabalho preventivo. Depois vai para a preparação física, fazer o que a gente chama de treinamento, né, pré-treino, ou preparação pré-treino ou treinamento indoor. Então, como se fosse uma linha de produção. O atleta ele já chega aqui ciente que ele tem que passar nos setores do clube, né? E isso já passando desde a rouparia, ou até mesmo aqui o Palmeiras dá muita situação muito atento ao bem-estar do jogador. Então, os atletas têm aqui a parte do hotel, quartos individuais, e os atletas eles podem ir para o seu próprio quarto. Isso dá um conforto, dá uma melhor adequação para a preparação mental da atividade, né? Então isso diariamente. E durante o treino a gente faz um monitoramento on time, onde é debatido ali no momento agudo, né, que é o treinamento, como é que está a carga, se está passando, se não está, se pode estender o treinamento, se não pode, ou se tem algum atleta que está percebendo-se mais cansado, porque por algumas outras questões, acúmulo de jogo, o atleta não conseguiu dormir adequadamente por alguma outra questão pessoal. Então isso a gente consegue monitorar. E pós o treino, esses dados são baixados e além disso a gente pega o relato dos atletas, além de sempre uma investigação por parte do departamento se tudo transcorreu bem. Departamento Acho que até complementando essa esteirinha, né, essa linha de produção que o Daniel bem comentou, a gente tem, após toda essa jornada, né, que leva entre 1 e meia antes do treino, um relato direto para a comissão, para que eles tenham toda essa percepção nossa. A gente tem investido em sistemas também para ter isso em tempo real de fato, na mão do Abel, em termos de relatório. Ainda hoje funciona muito na comunicação com o João, que é o nosso elo de ligação. E eles já têm tempo quase que real, então, né, essas informações para planejar e estruturar o treino conforme eles haviam anteriormente, né, proposto. Então, quando você identifica uma situação de risco numa dessas etapas, você automaticamente informa a comissão atua ali em cima daquela estratégia de treino ou não, ou a gente vai só monitorando ali junto com eles, né, e em qualquer sinal a gente intervém e vê se está tudo bem. Então tudo isso é justamente para prevenir, né? Então antigamente era muito reativo, você torcia para não acontecer o problema, né? Hoje o segredo está em não deixar o problema acontecer. Afinal de contas, além de ser muito melhor, né, muito mais barato, você tem aí a sua equipe inteiramente à disposição, agregando performance. Luiz, você fica olhando com essa cara para mim, eu fico arrepiado aqui, mano. Cara, eu não queria gostar tanto assim não, mano, mas me arrepia ver o que o Palmeiras virou, tá ligado? Porque é muito louco isso aqui. Sim. E você fala do negócio do coadjuvante, entendo o que você tá falando, mas no Oscar tem o Oscar de coadjuvante. Lógico. Porque a importância do coadjuvante é muito grande. É o que eu tô dizendo, não é o FIFA, que você põe o jogador pra jogar lá, né? Aí depois você deleta o save e volta, ele não se machuca mais. É um negócio muito grande, cara. É um negócio muito grande. Eu queria perguntar um negócio pra vocês. Se acontecer, ó, no momento que o Nicolas trazendo águas aqui, ó, fisiologia, pensa, tem um núcleo nosso aqui do podcast que saúde e hidratação. Vocês estão sendo monitorados agora, tá faltando água no. Agora alguém monitora. Se os caras não querem? Não, aqui é só pra convidado. Aqui, o Nicolas pra nós aqui, hein? A gente não tem monitoramento. Nem coadjuvante a gente aqui. Não tá monitorado, a gente já foi. Não, mas tá de boa. É que, mano, eu faz o mexão da água. Faz. Mano, se deixar eu urino o dia inteiro, é melhor não tomar não. Se acontecer, não tô dizendo, gente, é só uma pergunta de um entusiasta de futebol, de algum jogador, o cara saiu na noite, chegou no dia seguinte, certeza que, mano, bate ali, você sabe. Não tem como não saber. Difícil não saber. Mas não tô nem dizendo por cheiro de álcool, tô dizendo se o cara não dormiu, tipo. Sabe. O cara ficou jogando PlayStation contra o Luiz online. A gente, eu acho que o Daniel pode também contribuir mais, mas assim, o ser humano, ele é um
uma sequência de atos, né? Você não consegue ser o Rude de hoje diferente do Rude de amanhã. Então todo esse monitoramento, quanto mais longevo é a jornada desse atleta conosco, mais a gente tem esses parâmetros da média dele nos nossos dados, né? Então, quando você destoa da sua própria média, alguma coisa aconteceu, né? Ou é uma doença, ou é uma situação social, enfim, alguma coisa aconteceu. A situação social é muito educada, né? Então, a gente acaba atuando justamente ao identificar. E a conversa, felizmente, ela é muito transparente, né? Óbvio, né? Pelas suas particularidades, mas a gente tem abertura com esse elenco, já é um elenco conhecido, maduro, muito profissional, muito... Então é raro a gente ter alguma situação que destoe e que não apareça no relato, né? Porque eles já também entendem que a gente consegue identificar de certa forma. Então, não tem como esconder. A verdade nesse caso, né, nunca será errada, né? Então... A estrutura é muito profissional, né, mano? Eu acho que o cara que não é profissional, ele não consegue ficar aqui, tá ligado? Eu vejo de fora, é muito profissional. É o bagulho de energia que a gente fala aqui. A energia é muito profissional. A energia que não tá profissional não fica, e não é nem pelo bem, pelo mal. É que você não se sente mais no lugar. Sim. Você entende o que eu tô falando? Sim, claro. Não, e o que o Pedro falou, assim, o importante é o controle longitudinal, né? Assim, médio prazo mesmo, porque não adianta a gente fazer o monitoramento durante 1 a 2 semanas e uma temporada ela vai se modificando. O ideal é a gente monitorar durante a temporada e conseguir monitorar as temporadas passadas, né? Ainda mais, pô, como é que a gente se encontra, está entrando agora início no mês de abril, né? Como é que a gente se encontrava no mês de abril de 2022, no mês de abril de 2021, claro, teve impacto de pandemia, etc. E assim vai, né? Eu acho que o Palmeiras está caminhando muito, acho que no futebol brasileiro de maneira geral, no Brasil, muito se fala da necessidade de processo, mas a gente de maneira geral, publica pouco, né? A gente guarda pouco, né? A gente compara pouco, né? Então, como é que é a evolução do Palmeiras em 2023 em relação a 2015, né? Então, isso a gente já consegue ter elementos, né? Talvez isso falte para o futebol brasileiro de maneira geral. E sobre a questão do monitoramento do treino, né? Se o atleta não estiver bem recuperado, se ele também não tiver do estado dele emocional, de humor adequado, isso vai refletir em campo. Obviamente que vai impactar no desempenho dele, né? No desempenho físico, fisiológico, até mesmo no desempenho técnico. E não é só o núcleo de saúde e performance que monitora o atleta, a análise de desempenho também, porque eu tenho o drone sobrevoando durante todo o treino. O atleta sendo filmado, o pessoal fala aí. Não tem como esconder mais. Ou a propaganda aí da emissora, mas é o Big Brother. Né? Não, o Big Brother os caras vêm aprender aqui. Como é que grava em um espaço tão grande? GPS e drone. GPS e drone. Então, por exemplo, tem uma lesão de um atleta num jogo, o Pedro pega lá, o Pedro tá sempre atento a essas questões, como é que foi o mecanismo da lesão, deixa eu ver por vídeo. E no treino também tem. Então a gente sabe qual foi o mecanismo da lesão e a gente já começa a criar hipóteses em cima disso. Então hoje em dia o atleta ele é monitorado e o atleta tem que ser consciente também das necessidades do futebol atual, né? E conforme o Pedro falou, o ambiente ele é muito harmônico, muito profissional, né? Então a gente tem atletas que aderem a essas questões. O Daniel, e falando todo esse aparato que vocês têm, todo esse cuidado com os atletas, tem algum caso de atleta que veio para cá e não estava habituado a ter tudo isso, né, à disposição, e depois de algum tempo ele relatou para vocês assim, olha, nunca tinha tido isso, ou tinha tido até tal ponto e, melhorou minha performance em tal coisa, passou a enxergar de forma diferente? É comum, sim. E a gente até faz algumas assim, associações, analogias, né? Em relação à geração do atleta. Quando a academia de futebol nesse formato foi elaborada, a gente tinha
atletas de geração XYZ e os milênios, né? Claro que os atletas da geração X estão se aposentando, a geração Y também, estão sobrando os Z e os milênios. Eu já sou antes disso, eu tô me sentindo velho. Eu sou da C, eu acho. É ali que a gente vê quando alguém tá ficando velho, velho, a tua idade. Porra, 2020... 2003, 2005, eu falei, pô, meu Deus, 2006, meu Deus do céu. Já foi. Pô, 2006 já tava trabalhando com futebol já, o moleque não tinha nem nascido. 2007, pô. 2007, né? Então, o que acontecia, né? A gente pegava atletas aqui já em longevos, atletas teoricamente numa fase já de final de carreira, mas habituados com os métodos de 10, 15 anos atrás. Então a gente não vai conseguir desconstruir. O atleta é bem sucedido. Para estar no Palmeiras é um atleta, obviamente, de qualidade técnica, um atleta vitorioso. Não vai conseguir desconstruir isso. Então vamos oportunizar, né? Então, voltando àquela questão da individualidade biológica. Então, nosso recurso de academia ali, que o Magu, o Thiago Maldonado e o Rude tocam ali no nosso dia a dia, ele foi pensado para atender a todo tipo de atleta. O atleta mais habituado a um trabalho de força mais exigente, o atleta de trabalho mais funcional, o atleta numa concepção mais old school, né? Então, e é óbvio que hoje a gente já percebe atletas com um processo de treinamento mais contemporâneo, mas ainda com algumas diferenças. Só que o modelo faz... Poxa, os líderes ali do processo estão fazendo, porque o troço é bom. Então não há mais espaço para eu ficar ali e não realizar. Então, de uma maneira meio que harmônica ali, por simbiose mesmo, o cara vai aderindo aos processos e vai executando. Mas é comum dos atletas perceberem, né? Atletas do cenário sul-americano, atletas que vêm de outros centros aí do mundo afora. Muito louco, né? E você falou da base da integração, falando dos atletas, uma das entrevistas que mais bombou aqui, nossa, né? São várias, mas quando a gente entrevistou o menino Hendrick logo após o título brasileiro, foi uma das coisas mais legais que a gente fez aqui. Tava ele, o Abel brincando com ele com a do boné. Sim. Foi uma loucura. Vocês que têm muita experiência nisso, geneticamente, o Hendrick é fora da curva? Porque pra nós torcedores, quando você vai no estádio, o moleque é muito forte, mano, tá ligado? Até hoje eu sou fraco, mano, com 39 anos, nunca nem, mano, parece que ele é quando eu digo geneticamente, ele se cuida, dá pra ver que ele se cuida, mas vocês olhando assim, parece que ou parece não, vocês têm dados, ou é impressão nossa de torcedor? O Hendrick, assim, me recordo da primeira partida que eu vi em loco do Hendrick, um jogo de categoria de base, me chamou a atenção de como ele era forte e potente, né? E o clube tem um método, né, de verificar a idade biológica dos atletas, porque uma coisa é a idade cronológica e outra é a idade biológica. Jogador de futebol no Brasil, normalmente ele é precocemente desenvolvido biologicamente. O que quer dizer isso? O jogador tem 15 anos de idade cronológica, de registro, certidão de nascimento, mas na verdade ele já tem 16 anos na formação. Isso é natural, e não só no Brasil, mundo afora. E tem uma outra questão que a gente fala de atletas de primeiro, segundo e terceiro quartil. O que é isso? Atletas que são nascidos de janeiro, fevereiro e março levam vantagem em relação aos que nascem para o final do ano. Por quê? Por conta das questões de desenvolvimento maturacional fisiológico. Ele é muito forte. Porém, é um atleta com a idade dele mesmo. E isso permite que ele tenha ainda uma curva de desenvolvimento ainda acentuada, né? Não seria um atleta de 16 anos com uma idade de 18, né? Nada disso. Tá. É uma condição inata dele, também trabalhada, muito bem desenvolvida aí pelos processos das nossas categorias de base, né? E isso permite que ele tenha realmente aquele arranque, aquela potência ali que impressiona bastante. É um perfil biofísico. A gente conhece bem o Hendrick, pegamos ele bem cedo, né? Então... é um garoto que se desenvolveu muito fisicamente. Ele tem um potencial ainda por desenvolver, conforme a gente já falou. Ele tem só 16 anos, então ele vai ficar provavelmente ainda mais forte do que ele é, né? Não é à toa que os europeus vieram, né, com esse olhar, porque, enfim... e ele se cuida muito, né? Um atleta muito profissional, apesar da pouca idade, ele tem uma consciência do quão importantes são as pessoas que o cercam,
né? Então ele também se vale dessa questão de estar ao lado de pessoas que realmente contribuem para a carreira dele. Então é um garoto que, para nós, ele tipifica muito esse segredo do sucesso, sabe? Você aliar questões biológicas, físicas, que aí é uma coisa inata dele, mas também ter a sua participação do seu profissionalismo independente da idade. Eu acho que isso fez com que ele tivesse tanto destaque, né? E tomara que continue assim por pelo menos... Ele potencializa o que ele é. Por isso que eu falo, o cara tem talento, mas o que você vai fazer com o seu talento, exato, né? Exato. Porque talentos tem muitos, exato. A gente vê tanto. ele aproveita muito bem o talento dele. Não, eu joguei bola com o pai dele outro dia, mano, é impressionante, velho. O pai dele não para de correr, mano. Então, eu joguei no time dele e ganhamos um monte. Por causa do pai dele, mano. Tem um não, e se cuida, ali, né? magrinho. Sim. Não, e o interessante foi a estratégia do próprio Palmeiras, né? Que quando o pai, o Douglas, né, trouxe o Douglas para trabalhar aqui na academia de futebol, enquanto o Hendrick se desenvolvia. Então ele pôde perceber como que é o dia a dia, né? Porque muitas das vezes as pessoas não têm a concepção, né? Até mesmo os torcedores mais aficionados, mais... que participam mesmo, procuram participar do dia a dia do clube, não tem essa consciência de que o atleta ali... Pô, o atleta joga 2 vezes por semana, pô, o atleta tá cansado. Não, mas o atleta ele chega 1h30 antes do treino, treina durante 1h30 e depois mais 1h30 ele fica realizando processos de recuperação, de reabilitação e etc. Pô, e não fica mais porque é muito cansativo essa rotina de viagem, pô, de deslocamento, de jogos fora. Pô, o atleta ele tem muita fadiga social, o pessoal não se dá... noção, não tem consciência disso, né? Que normalmente o jogador de futebol perde festinhas de aniversários, né? Dos filhos ainda consegue repaginar, mas de um amigo não tem nada disso, né? Não consegue sair numa sexta-feira à noite para ver um show, então não tem nada disso. E quando ele tem o tempo livre, ele quer estar em casa, quer estar com a sua família, etc. Então a gente não prolonga o tempo de exposição dele aqui justamente para ele poder estar no ambiente adequado para ele ser sadio. E o Douglas, ele pôde viver isso daqui, né? Durante o momento que ele trabalhava aqui. Como é que o atleta se comporta, o quanto tempo que ele chega, como é que o aspecto de disciplina, como é que é a interação dele com os demais setores. O Hendrick é muito educado, né? Muito fruto também da educação do pai e da mãe. Então isso vai contribuindo para que seja um ambiente harmônico, desenvolvimento dele, etc. Eu acho que essa estratégia do Palmeiras foi muito... Eu queria fazer até uma ressalva, assim, que além do Hendrick, os outros meninos têm um comportamento muito parecido, sabe? Legal você falar, Isso, eu percebo que, né, Dani, os meninos que sobem da base hoje, eles têm isso no seu DNA. Que é interessante, é um centro de fato de formação, então eles aderem aos processos muito facilmente, né? Eles têm até uma mania de cumprimentar todo mundo, independente, eles caçam uma pessoa lá longe para dar a mão. É verdade mesmo. O cara nem é do clube, né? Não, o exato. cara tá passando ali. Você tá no mesmo espaço, você vai ganhar um cumprimento deles. Sim. Então, assim, é uma cordialidade, é um respeito, sabe? É olho no olho, eles te ouvem de fato. E eu acho que o Hendrick veio dentro dessa cultura. Então, poxa, o Giovanni, né, os meninos que treinam com a gente, o Pedro, o Michel, enfim, todos eles têm esse DNA, sabe? Então, eu acho que esse círculo virtuoso, esse círculo virtuoso também ajuda muito eles crescerem como um... É que o Hendrick virou emblema da base, né? Sim. Mas é isso, cara. É legal. E a gente sempre conversa, cara, desde o Abel, desde o Cis, do João Paulo. Sim. É sempre isso. É formar caráter primeiro de tudo. E, cara, é isso que dá uma alegria pra gente aqui ouvir, né, mano? E vai passando de geração em geração, Rudy. Porque aí é aquela coisa, né? Igual quando a gente trouxe o Juan Ribeiro e o Pedro Lima, né? Que a gente pergunta, pô, vocês veem hoje o Hendrick jogou com vocês no passado de tão profissional aí e tal, que vocês almejam também. Então, hoje, se você pegar os meninos ali, vou falar do sub-15 pra baixo, né? Porque o 17, o 20, ele tem bastante gente que conviveu com ele, mas do 15 pra baixo, e perguntar pra eles, né? Hoje, o espelho de vocês, quem que é? A grande maioria vai dizer, pô, é o Hendrick. Então, a forma como ele se comporta, e aí a gente tem o relato do Daniel, tem o relato do Dr. Pedro, tem o relato do Cícero que teve aqui, do João, etc., vai ajudando a moldar o restante, porque o restante vai olhando aquilo e vai falando, pô, olha o quanto esse menino
trabalha ali, pô, eu vou trabalhar igual porque eu quero chegar igual. É um bom exemplo. Pô, olha o quanto que esse menino tem esse tratamento. Pô, eu vou fazer isso aqui também porque eu quero ter a minha oportunidade de tentar chegar. Então você vai fazendo todo mundo ali meio que entrar num espiral ali, né, num ciclo. E Todo mundo acaba se inspirando, exato, né? e aí acaba virando boas. um ciclo entre eles mesmos, né? E aí você soma isso, que nos últimos anos o Palmeiras usou a base como nunca, né? Todo ano aí pelo menos entre 25 a 35 atletas da base inscritos nas competições, né? A relação da Libertadores essa semana, se não me falhar a memória, 32 ou 31 atletas oriundos das categorias de base inscritos na competição. Então hoje os meninos vislumbram. Você é o PVC palmeirense. Não, o PVC é palmeirense, né? Então, enfim. Mas mas então, assim, vira um vislumbre, Você sabe cara. tudo, cara. Esse podcast não existiria se tivesse eu, um humorista Não, idiota não, falando não, aqui. não. O Luiz vem com os dados, mano. Não. Caraca, e você A gente se vive isso há muito completa. tempo, né, cara? Sim, é igual vocês falaram do Hendrick fisicamente, né? Eu me lembro que durante a pandemia eu participei de um podcast de uns amigos meus e eles me falaram assim, pra você hoje, se você puder falar um nome da base ali que, pô, nos próximos anos vai vingar. Aí eu falei, cara, eu sei que é chover no molhado. Mas o Hendrick é o cara que vai, daqui a pouco ele vai figurar. E isso era o quê? 2020, aí os meninos falaram, mas por quê? Eu falei, cara, porque ele é diferente, ele tem técnica e tem um porém. Ele é muito forte para a idade dele. Ele tem 14 anos, ele tromba em zagueiro de 20 e o zagueiro de 20 cai. Já se viu o caráter Sabe? dele Tipo, também. isso não é normal para mim. É. O normal pra mim é eu ver de repente um jogador de 17 disputando com um de 20, Daniel, trombar um no outro, e o de 17 mais franzino cair. Agora, o de 14 derrubar o zagueiro de 20, eu falava, rapaz, isso aí ele não fica muito tempo. E não é à toa que ele vem sendo testado, e ele vai correspondendo, né? Ele vai correspondendo. E o que é legal é que ele não se contenta, né? Não. Você sempre pergunta pra ele, mas e aí? Não, eu tenho que melhorar, eu tenho que me preparar, eu tenho que continuar, Ele tenho se que continuar cobra demais, escutando, né? tenho que continuar buscando. Exato. Profissional. É muito profissional. Eu, mano, se eu fizesse um gol pelo profissional, eu já encerrava minha carreira, tava bom, velho. Porra, eu já falo, por mim já tava bom já, velho. Ô Rudi, aproveitando o Dr. Pedro Daniel aqui, né? O Daniel falou que o Palmeiras é um clube de vanguarda, né? O Palmeiras sempre procura estar um passo à frente, né? Nessas questões de tecnologia. Nessa temporada nós tivemos a adesão de equipamentos na academia, né? Ali, não sei se eu posso dizer que eles são automatizados, né? Mas são equipamentos que vocês conseguem fazer a programação, né? Dos exercícios dos atletas ali com peso, etc., individualizado para cada um. E tem uma outra novidade que é a câmara hiperbárica, né? Que pouca gente tem ideia do que é. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho por menor, né? Como funciona. Boa. E no que ela vai auxiliar nos processos de vocês. Quer falar dos equipamentos primeiro? A câmera é mais uma ferramenta que nós temos, né? Um baita equipamento, um valor alto até de investimento. E ela agrega bastante na questão da cicatrização, né? Hoje, infelizmente, a gente não tem muito uso, porque também estamos com baixa procura no DM, que continue assim, mas ela é fundamental para fazer uma aceleração de algumas etapas da cicatrização, porque é um ambiente confinado, né? É uma câmara, em que a pressão interna ela extrapola a pressão atmosférica normal. Aí você gradua, geralmente você aumenta em 1 até 2 vezes a pressão atmosférica, né, a depender do seu protocolo, e você deixa lá a pessoa num ambiente rico em oxigênio. Só o que tem lá dentro de ar é o oxigênio. Isso faz com que, de alguma forma, o oxigênio entre dentro do seu corpo e entre nas células em maior quantidade. A gente chama de pressão parcial. E o oxigênio, ele tem alguns efeitos, além de, óbvio, né, ser responsável pela sua respiração, e não é para isso que a gente faz a câmara hiperbárica, ele acelera alguns processos cicatriciais, então ajuda no controle de inflamações, até combate algumas infecções. Então isso tem sido já muito estudado no mundo inteiro, né? Nós temos clubes de vanguarda na Europa, principalmente, que usam essa tecnologia, né? É muito utilizada na medicina como um todo para tratamento dessas feridas e assim por diante. E a gente trouxe para cá também como uma oportunidade, né? Temos alguns protocolos em andamento para
para questões não tão graves, né, quanto essas lesões, mas na recuperação, no recovery, nas lesões musculares, que são lesões mais brandas. Então a gente tem tido uma boa resposta, né? É um ambiente que tem que ter um médico, um enfermeiro capacitado, então a gente teve que montar uma estrutura também de pessoal, né? Eu tive que me especializar, minha área de formação é ortopedia, né? Então eu tive que fazer curso, tive que também estudar um pouco a tecnologia, porque ela não é tão assim simples, e nós estamos satisfeitos, né? Uma parceria, né, que o clube desenvolveu com a empresa Oxy, e a gente tem também uma grande... como se diz, um grande apoio da diretoria quando você traz essas questões de oportunidades, de tecnologia, e eles sempre aceitaram isso. Então, basicamente, a Câmara ela entrou dentro dos nossos processos, ela não é única e exclusivamente. Então, a gente tem as suas indicações e, por enquanto, tem nos ajudado bastante. O clube está dando sequência, em termos de estrutura física, além das questões tecnológicas, estrutura física, né? Então, se a gente fala de calendário congestionado, a gente tem que focar na reabilitação e recuperação desses atletas. Então, a gente se baseia aqui num quadrinômio, né? Avaliação ou diagnóstico, prevenção, desempenho e reabilitação e recuperação. Para ter recuperação, a gente chama de jogo mais um, né? Então, no primeiro dia após o jogo, o atleta ele não vai a campo, ele fica só se recuperando, né? Para se recuperar metabolicamente, a parte muscular, mentalmente, enfim. E aí, além da câmara hiperbárica, o clube tem, aqui na sua parte aquática, três piscinas, né? Uma de água fria, uma de água gelada que vai de 11 a 15 graus, essa temperatura. Então, você imagina entrando numa cachoeira bem frio, seria mais frio do que essa água aí. Imagina entrar numa cachoeira no Alasca, pelado. Exatamente, é o que a gente chama de crioterapia, né? Isso é um fator que acelera a recuperação dos atletas. Mas a gente também tem outras duas de água quente, então uma a 32 graus, 28, 32 graus, outra um pouco mais alta ainda, que são as de hidroginástica e hidroterapia, né? Então, e o deep running, né? E além do deep running, que é a corrida sem colocar o pé no fundo, né? A corrida ali com o atleta com flutuador, enfim. E além disso, você tem outras técnicas na fisioterapia, como botas de compressão, algumas outras medidas também de liberação miofascial que vão reabilitando o atleta, recuperando o atleta. Nutrição. A gente acha que a nutrição é só alimentação, mas também tem a questão da hidratação. Então a gente tem um recurso tecnológico que o atleta bota lá a pontinha da língua numa varetinha que já dá lá o nível de hidratação do atleta em 30 segundos. Rapaz. No aplicativo que sai no celular. Então a gente consegue fazer isso antes do jogo e depois do jogo. Já começa a beber água para acelerar a tua recuperação. Mas aí não é só, dependendo da quantidade de perda, não é só água, tem que beber outros líquidos, outro suco. A Mitz aí com a Elane, elas controlam muito bem isso daí, né? E aí vem os recursos tecnológicos, né? Além do monitoramento, né? Que é o GPS, a carga interna, a carga externa, do monitoramento também, tempo real da frequência cardíaca ou da variabilidade da frequência cardíaca, porque se o atleta está fadigado, não dormiu bem, etc., tem criança pequena e tudo, é aquilo que a gente citou aqui anteriormente. O atleta, a gente vai saber o que está se passando com o atleta, né? Pode saber nos minúcios, mas que alguma coisa fugiu do padrão a gente vai saber. Então tem a variabilidade da frequência cardíaca. E o Palmeiras investiu esse ano em outros equipamentos, como equipamento aí de musculação, equipamento de força, individualizado. Então o atleta vai lá com a pulseirinha, já dá logo a carga que ele já realizou as avaliações e a gente consegue individualizar esse processo, né? A gente está investindo em outros aspectos aí da psicologia e da neurociência ainda, que a gente está num processo embrionário, mas já tem algumas situações acontecendo, né? Porque a gente acredita que o futebol são 3 grandes competências, né? A técnico-tática, estratégica principal, a mental, cognitiva, emocional, social, uma outra grande, e a outra física, fisiológica, que envolve, obviamente, todos os setores do núcleo de saúde e performance, né? A gente fala física e fisiológica, acho que é só fisiologia ou a preparação física, nada. Entra medicina, entra fisioterapia, entra nutrição, porque são, assim, fisiologia do exercício. O que é fisiologia, né? É o funcionamento, né? Estudo do funcionamento, fisiologia do exercício, estudo do funcionamento do corpo humano. Então, fisiologia,
todos os profissionais da área da saúde têm condições de fazer. Então a gente amplia. Então a gente acredita que também o futuro seja a área da neurociência aí, nos aspectos comportamentais, sociais, emocionais, cognitivos, etc. Né? Tem um atleta mais inteligente, mais autoconsciente ou interagindo de uma maneira melhor. Se é o esporte mais coletivo que há o futebol, então as inter-relações, a qualidade nas inter-relações vão fazer diferença dentro de campo. Definir tudo. E dentro disso aí a gente teve lá a notícia do... Uma notícia tal, a Leila falou disso sobre o avião do Palmeiras, e aí, claro, as pessoas ficam, pô, um avião do Palmeiras, aí fica esse negócio de não vai pegar fila pra embarcar e tal, mas é muito mais do que isso, né? Lógico. Aí eu acho que entra uma área de vocês, eu não sei se vai acontecer, mas caso um clube tenha um avião, pra vocês vão entrar profissionalmente muito forte nisso, porque vocês podem adaptar o avião para uma recuperação, por exemplo, a gente vai jogar Libertadores às 6 horas daqui. A volta, o jogador já volta se recuperando no avião. Num voo normal não consegue, não tem... Não sei nem se pode colocar a câmera hiperbárica no avião, mas tô dizendo assim, o avião vai mais rápido. Né? Não pode. Não pode. Não, então, não daria. Mas tudo bem, mas dá pra colocar, como é que chama? As botas tem as botas de compressão. Você pode armar um avião todo pra isso. Assim, é um ganho muito grande, caso um clube tenha isso. Não, sem dúvida. Se você for analisar o tempo que se perde quando você vai fazer um deslocamento de avião, que é justamente o traslado, e aí você, se o voo não for fretado, aí tem sala de embarque, aí o que acontece? O atleta fica, no momento que é um momento de recuperação dele, o atleta fica sentado. Ele está com a perna fletida ali, dificulta o retorno venoso. Então, se ele tivesse com a perna estendida, obviamente que facilitaria o retorno venoso. Então, quando você abrevia esses tempos, que normalmente a gente, quando vai pegar um avião, enfim, normalmente a gente atravessa, obviamente a gente está facilitando para a recuperação do nosso atleta. É a mesma coisa no voo. Se ele vai num voo lotado, numa ponte aérea, obviamente o cara vai todo contraído ali. Num voo com menos gente, mais confortável, e além disso a gente pode adaptar, do atleta vir esticado, fazendo alguma medida recuperativa. Sem a sombra de parte dúvida. da alimentação também interfere bastante, porque afinal de contas você tem toda Barrinha de cereal só não dá. né, o Consegue gummezinho, mexer no... né? Então aquela batatinha frita que exato. Que custa R$ 99,90. Eu gostava dessa, Isso hein? daí Caiu agora. Interfere muito, porque as horas depois de uma partida, elas são essenciais para um recovery, né? A gente tem adotado aqui no Palmeiras e tem sido bem exitoso essa estratégia de voltar logo após as partidas, porque a gente valoriza muito essas horas pós-jogo, mas o sono, o ambiente familiar, toda enfim, as justificativas que até a comissão técnica junto com o Daniel já deram inúmeras vezes. Então ter este avião também possibilita você ter uma agenda que bata com esses planejamentos, né? Recentemente nós tivemos dificuldades, porque os donos dos aviões também disponibilizam quando eles querem, né? Sim. Então não tá... Se você me avisar antes, eu posso disponibilizar sempre Exato, antes. É que por vocês me avisam em favor, cima então. da hora. Aí, velho, às vezes eu tô viajando, né? Então, ajuda muito essa programação, né? Então, acho que esses fatores aí quando vier, vão ser muito bem trabalhados. Só pegar um gancho no que o Daniel falou ali, que é bem interessante, né? Ele falou do retorno venoso. E o retorno venoso, pro pessoal que não tá habituado, né? Que é um termo tipo científico, um termo da medicina, é o retorno do sangue com o oxigênio depois que ele passou pelo seu corpo, né? Porque você recebe o oxigênio, ele cai na corrente sanguínea, dá praticamente como se fosse uma linha de ônibus, sai de um ponto, dá a volta no teu corpo, e aí esse retorno venoso é o teu sangue com o oxigênio já transformado em gás carbônico. Tá certo, pode que é o que falar, você se vai for colocar errado. pra fora. O homem É isso, Daniel? Não é só um... Você quer derrubar Cara, o humorista? por Quer favor. derrubar os caras da... Porra. Não, e sabe assim, o Daniel sabe que eu sou um curioso, cara, porque eu pergunto muita coisa pra ele, eu gosto muito da área. E... Caraca, velho. Não, mas isso E é bate legal. com o oxigênio que ele falou da câmara aí. Não, Mas é- então, e aí, mas sabe por que é o legal até dele falar? Porque o pessoal acha que isso é válido só pra atleta, mas não é.
pra qualquer pessoa comum, cara, em casa, às vezes, porque o pessoal fala assim, você vai repousar, tenta colocar a perna numa determinada posição pra facilitar o retorno e tal. É que o pessoal costuma falar assim, pra facilitar o retorno, o retorno do fluxo sanguíneo, mas não explica o porquê. Tudo tem um porquê, tem um para ajudar ali na dispersão do gás carbônico. Pode falar até dos pacientes dele, mas quando é recomendável, quando Sim. você pega um voo prolongado, a pessoa levantar na própria cabine do avião, pelo menos indica-se usar meia elástica, fazer a caminhada de tempos em tempos. Você tem, falou perfeito, então. Luizão. Não, mas falou utilidade pública. com propriedade. A minha mãe teve trombose já e voo assim longo. Sim. Falaram pra ela usar essa meia aí. Há pacientes que têm que Sim. fazer uma profilaxia medicamentosa, não só essa mecânica, que é o uso de meias, a caminhada, né, a mobilização de tornozelo. Sim. Os nossos atletas, eles têm que fazer mais por uma questão de fadiga, se diga de passagem, né? Exato. O risco de trombose deles é pequeno, são atletas jovens, enfim, de baixo risco. Mas essa questão do retorno venoso, enfim, tudo isso aumenta a percepção de fadiga, edema periférico, então tudo isso impossibilita o atleta de vir a treinar mais rápido, né? Aquele cansaço dura menos tempo. Então, para eles é com esse objetivo, mas o Luiz, Foi bem. com propriedade, Sim. foi além. Agora, ô Pedrão, você tem uns. Você não trabalha, você não fica só no Palmeiras, você tem cliente também. Sim, sim. Porque eu tô conversando com ele, tô achando que ele fica full time aqui. Aí ele falou, Mas meus é quase, clientes. é quase. Tu consegue? Deve ter uma equipe, né? Mas assim. Não, nós temos. Eu trabalho numa clínica que é parceira também do Palmeiras. Caraca, esse cara dorme, velho. É Care Club, a gente tá lá, né, desde o início, o Gustavo Maglioca, que Conheço, é o conheço. que é o nosso chefe aqui, enfim, é um dos fundadores da clínica. Temos uma unidade aqui do lado, inclusive. Eu não fico na da Brigadeiro. E é uma clínica focada em medicina do esporte. É uma Legal, clínica cara. que se traduz no núcleo de saúde e performance. Inclusive, um dos idealizadores do núcleo é o Gustavo, através dessa transdisciplinaridade que também é praticada lá. O cara Eu com atuo quem eu como troquei muita figurinha, viu? É muito legal, velho. Gustavo. Troquei muita figurinha com ele nos tempos de Palmeiras aqui, enquanto pudemos, né, ter ele no dia a dia aqui, porque é um cara sempre muito acessível e que sempre estava disposto a explicar pra gente. Era muito bacana. A interação chegava na sala, Doc, pô, tô com uma dúvida aqui assim. Ele, não, senta aqui. Explicava assim nos pormenores, Você aprendeu bem sensacional. Cara, aprendi muita coisa. Meus tempos de Palmeiras aqui, os 7 anos de Palmeiras, eu aprendi um pouquinho de preparação física, aprendi um pouquinho de fisiologia, aprendi um pouco. Fisioterapia eu não vou dizer que eu aprendi, porque eu não consegui ficar um tempinho lá na sala com os fisioterapeutas para ver os processos. Mas eu sou um curioso. Eu sou um curioso. Então, sempre que eu tenho alguma dúvida, eu sento com a pessoa, eu chego e pergunto, tá muito ocupado? Pô, um minutinho, eu queria saber isso aqui, tal. E eu vou tirando essas dúvidas, porque eu acho que pra gente que trabalha aqui é legal a gente conhecer um pouco desses processos, principalmente no nosso caso da TV, né? Que é comunicação, porque em algum momento a gente vai precisar falar sobre esse assunto ou sobre alguma coisa. É igual quando a gente faz o boletim pré-jogo, né? Algumas situações de termos, e às vezes eu vou perguntar, Daniel, eu posso usar esse termo aqui para esse caso? Posso usar venoso? Exato, eu pergunto. Mas é legal, né? É legal. E mostra que eles são totalmente abertos, né? A tirar as dúvidas da gente, além de ter toda a rotina que eles têm aqui com todos os atletas, auxiliam a gente dentro da medida do possível. E aproveitando que você falou, né, dessa questão de eu pedir a palavra e falar que eu sou um curioso, o Palmeiras promove de tempos em tempos uma certificação aos seus profissionais do Núcleo de Saúde e Performance, o pessoal da preparação física ali também, né? Inclusive na última até tinha falado pro Daniel que eu queria assistir algumas palestras ali para participar, acabou não dando. E eu queria que o Daniel falasse um pouquinho da importância desse processo, né, dessa certificação. E, Rudy, não é uma certificação que só o pessoal do profissional participa, não. O pessoal do Sub-11, do Sub-13. Então, todo mundo na mesma página. Integra, e aí falou, entra naquela questão que a gente abordou com o Cícero, que eu falei, amanhã ou depois, sei lá, vai embora um preparador físico ou vai embora um fisiologista, aí o Daniel olha lá e fala assim, putz, e agora? Né? Ele não precisa ir a princípio já no mercado. Ele consegue olhar em casa e falar, peraí,
consigo puxar aqui o do 20, aí do 17 de vai base pro mesmo 20, da do 15 performance. vai pro 17, Caraca. e por aí vai, né? Como hoje muitos profissionais, inclusive do núcleo de saúde, são oriundos das categorias de base. Sim, inúmeros, né? A gente, se tem processo, né, a gente tem que focar na capacitação, né? E mesmo que ela seja de tempos em tempos. Realizamos no ano passado de treinamento funcional, de força, de qualidade do movimento com a Athletic Lab, onde todos os profissionais ali da base também puderam participar, não só a preparação física, a fisiologia, mas também aberto aos profissionais de campo, participaram também os treinadores de goleiro, alguns auxiliares técnicos, e isso a gente faz constantemente, né, com os nossos parceiros aqui na academia, aqui, como a Tecnogin, outras empresas aí que também a gente tem equipamento. Isso o mesmo ocorre também com a fisioterapia, com a fisiologia, às vezes de maneira mais enxuta, com a própria nutrição. Se a gente quer fazer algo inovador, disruptivo, muitas das vezes a gente também tem que ter um aprendizado sobre essas ferramentas tecnológicas. E aí a gente vai interagindo. Nem sempre a gente vai conseguir ser transdisciplinar, mas aí vai ser interdisciplinar, né? Então faz ali a fisiologia com a nutrição, a fisioterapia com a preparação, e assim a gente vai procurando estar sempre na vanguarda também, não só tecnológica, mas também de conhecimento aplicável adentro as 4 linhas, né? Porque não adianta a gente caminhar em paralelo, né? A gente tem que caminhar de uma maneira que converja, né? Os interesses, principalmente da comissão técnica liderada pelo Abel, e o João Martins faz esse papel constante aí com o núcleo de saúde e performance, mas que tem interesses assim em comum, porque muitas das vezes o núcleo de saúde e performance, a gente tem baixo nível de lesão, pô, bacana, mas e aí? E a performance do time? A gente está fornecendo o atleta para o treinador treinar. Às vezes o atleta não tem lesão, mas também não treina, e aí não ajusta o time estrategicamente. Aí não adianta nada. Tem lesão porque não joga. Mas é verdade. Porra, muitas das vezes eu tenho baixíssimo nível de lesão, mas tá bom. Aí o treinador tá reclamando, assim, pô, esse pessoal da fisiologia não me deixa o cara. Quer poupar o jogador do time. Então a gente tem que ter os mesmos objetivos, né? O objetivo qual que é? Ganhar título. Esse é o objetivo. Sim, o principal. Nosso trabalho é bom quando ganha campeonato, né? Exato. Então, é claro que o objetivo secundário para poder fornecer essas condições, de ter atletas uma qualidade maior e uma recuperação mais acelerada, mas também qualificada, aí justamente qualificar a equipe para ela ter resultado dentro de campo. E conseguir cada vez mais ampliar a prevenção, né, doutor? Sem dúvida. Prevenção hoje é o grande X da questão. A gente tem atuado junto, né, com a preparação física, que é um dos principais responsáveis por essa questão preventiva, junto com a fisiologia, a fisioterapia, né? Nós aconselhamos, orientamos, identificando aqueles fatores de risco. Então essa transdisciplinaridade é fundamental para ter essa otimização, né? Antigamente ficava muito na questão da queixa, e a queixa é quando a coisa já aconteceu. Aí, infelizmente, a chance de sucesso ela é muito baixa, né? Então, às vezes, você tem que dar um passinho para trás, brincadeiras à parte, você negocia ali junto com a comissão técnica, né, que entende do todo, entende das estratégias de jogo, e a gente vai pontuando os riscos conjuntamente. E isso tem sido, pelo menos, muito bem aceito por essa comissão. A gente tem conseguido, junto com o Daniel, aí, fazer essa interlocução, e a coisa traz Caminha esse muito resultado, caminha muito bem, traz esses anos aí que a gente vem performando junto com o núcleo, com menores índices de lesão. Aí. E antes tinha um ditado, né? Assim, treino é treino, jogo é jogo, né? Treino, jogo é jogo. Hoje em dia, treino é jogo, jogo é treino, né? Você tem que treinar como joga e jogar como treina. E para treinar como joga, você tem que treinar com intensidade. Sim. Então, muitas das vezes, a gente vai ter mais lesão no treino do que no jogo. O torcedor, mas o cara treinou, machucou no treino. Mas você não quer que o atleta treine, jogue com intensidade? Ele tem que treinar conforme joga. Então ele tem que disponibilizar o atleta para treinar, né? Então, óbvio, a gente não quer ter lesão, né? Mas é inerente ao desporto de alto rendimento. Inevitavelmente a gente vai ter algum outro infortúnio aí. E é o que antigamente, nos anos 90, cicatrização, passa Bepantol. Hoje o cara tem uma câmara hiperbárica, velho. Não, mudou, né? E a gente fala do Palmeiras, é claro, né? Mundo afora, o Palmeiras virou um clube de referência e tal. As coisas mudam muito, né?
Totalmente. A gente tem que liberar esses caras aí, mano. Então, isso que eu ia te falar, Os caras né? tem que fazer como é que é, soltar a venosa aí. Os caras tem que se cuidar. Tem que fazer o retorno do sangue venoso. O retorno venoso. Eu vou criar no Twitter, @retorno venoso. Boa. Pra ficar zoando a galera, tá ligado? Olha. Esse nome é bom, venoso. Velho. É bom. Eu já tinha ouvido falar. É que assim, eu tô rindo de ignorante, né? Não diga assim, rindo de ignorante. Não, mas que eu não tô mentindo, cara. comum. Eu tô falando de mim. Cara, eu vou falar pra você, sabe qual que é assim, que eu acho que é um dos grandes problemas que a gente tem, assim, de comunicação interpessoas pra várias coisas, é que muitas vezes a gente tenta passar pro outro a informação de uma forma que pra gente é claro. E às vezes pra ele não é, né? E eu vejo que de uns tempos pra cá isso vem mudando, né? Então o pessoal vem procurar usar às vezes uns termos que são mais facilitados, ou pelo menos tentar explicar aquilo, né? Que eu garanto que você já tinha ouvido falar de retorno venoso, muita gente já deve ter ouvido falar, mas não faz a mínima ideia do que é. Da mesma forma que se a gente pedir pro Daniel falar alguns termos científicos, ou o doutor usar aqui alguns termos de cirurgia, etc., a galera vai ficar tudo assim, ó. Oi? Então é bacana a gente tentar cada vez mais elucidar essas coisas, trazer de uma forma né, mais prática pro dia a dia, pro pessoal ir se habituando e até tentar levar algumas coisas de conhecimento para a própria vida, para melhorar, né? Até uma coisa que eu ia brincar, que eu falei pro doutor, né, da prevenção, né? Porque durante muito tempo eu escutava na minha família, falar assim, você vai no médico quando você tá doente. Não, agora eu já aprendi, é o contrário. Eu vou ao médico para prevenir que eu venha ficar doente ou ter algum problema lá na frente, cara. É isso. Então acho que a gente já tá num ponto mais adiantado. A medicina do esporte hoje se traduz numa medicina preventiva, né? Então a gente atua exatamente no planejamento, conjuntamente com as outras áreas, como foi falado, para não ter, né? O ortopedista, que é o meu caso de formação, ele já é quando o problema acontece. Aí não tem muito então, jeito. Já tem até essa reestruturação das equipes médicas que atuam no esporte, ela passou muito por esse entendimento aí. Sim. Brincadeiras à parte, é a mais pura verdade. Sim. Bora, Rudy, então? Vamos, cara, muito legal. Mais um papo muito legal, né, mano? Sim, a gente agradece ao Dr. Pedro, Daniel, se quiserem mandar um abraço pra alguém aí. Se vocês quiserem entregar alguém também aí do NSP, que vocês falarem assim, olha, pode trazer tal pessoa, porque esse aqui tem história pra contar. Só pra falar, o Luiz depois ele corta, ele edita e põe no quadro pro cara ver no monitor. Você vai zoar alguém aqui, ele vai o Daniel falou de você. É o direito de resposta, é claro, né? Não, eu creio que, caso seja dada a oportunidade, né, a gente tem profissionais muito qualificados aqui no NSP, né? Então, o Palmeiras não é um clube de referência à toa, né? Todo mundo se sente muito pertencente a isso, né? Então, o Palmeiras tem essa característica de buscar os melhores profissionais. Os profissionais foram formados no próprio clube, com qualidade de se desenvolverem, e há inúmeros, né? E outros que vieram também de fora também, mas todos muito pertencentes, com esse senso de pertencimento, né, ao Palmeiras. Então, acho que nas diversas áreas, assim, vocês vão ter grandes histórias e grandes experiências profissionais. Não citou nomes, mas tá bom. Não, mas pode tá ser. Em off, quer dizer, qualquer um tá muito bem. Não, sem dúvida. Acho que se não tivesse qualidade, a gente não tava trabalhando com eles aqui, né? Tinha falado já. Fato. Dá uma bicuda desse cara aí que tava trabalhando aqui. Amigos, mas que vem dá os títulos. Dá uma bicuda venosa nesse cara. Faz o retorno venoso desse aí, ó. Gostei. Não, mas é isso. A gente agradece então ao Dr. Pedro Pontin, Daniel Gonçalves pela presença no Palmeiras Cast. Nós que agradecemos. Valeu, gente. Muito obrigado. Aproveitar e agradecer a Canon, líder mundial em soluções de produção audiovisual, parceira do Palmeiras aqui no Palmeiras Cast, tá sempre junto com a gente. Palmeiras Cast se encerra por aqui. Se inscrevam no canal, ative o sino das notificações. A gente repete bastante isso. E por que é importante, né, você ativar o sino das notificações? Você tá em casa lá de bobeira, tal, de repente o telefone, ó, vibrou, meio-dia. Você olhou lá a notificação, treino do Palmeiras. Aí, de repente, do Rony, né? 5 da tarde, vibrou, você olhou e falou,
gols do feminino. Ah, Então, por isso que muito é importante bem narrado pelo LC. você se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, porque assim você não perde nada do que acontece no dia a dia nos bastidores do Verdão. Você que tá, graças a Deus, assistindo a gente, usando, dá o crédito nas matérias, cara. Põe o nome do Luiz, ó. Entendeu? Pegou uma partezinha aqui da câmera hiperbárica, vi lá no podcast do Palmeiras Cast com o Luizão. Ah, com a Dá gente, moral, né? cara. Com a gente. Não tem moral. Com a gente, relaciona a gente Aqui, aí nas matérias. E mais um outro recadinho de se inscrever e também para vocês aderirem ao Palmeiras Pay, a conta digital do Palmeiras, com inúmeros benefícios, né? Então vai ter um QR Code na tela aqui, você mira o seu celular, faz a abertura da sua conta já e, ó, de quebra, você ganha um Avante por 6 meses. Olha então aí. o Palmeiras Cast se encerra por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu. E avante palestra. Estude na FAM com até 100% de bolsa. Matricule-se na FAM agora mesmo. Vem pra FAM. Quem é Avante joga junto com o Verdão. Prioridade na compra de ingresso com pré-venda exclusiva, só quem é Avante. Ser Avante é fazer parte do Palmeiras protagonista em campo. E equilibrado fora dele. Seja sócio Avante.